expressão e sentido. Oh, pátria, nunca mais esqueceremos os heróis de 4 de fevereiro. Oh, pátria, nos saudamos os teus filhos, tombados pela nossa independência. Honramos o passado, a nossa história, construímos o trabalho, um homem novo. Honramos o passado, a nossa história, construímos o trabalho, um homem novo. Angola avante, revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Angola avante, revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Levantemos as nossas vozes libertárias para a glória dos povos africanos. Marchemos combatentes angolanos, solidários com os povos oprimidos. Orgulhosos lutaremos pela paz com as forças progressistas do mundo. Orgulhosos lutaremos pela paz com as forças progressistas do mundo. Angola avante, revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Angola avante, revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Obrigado e peço que nos sentemos. Desta feita, depois da entoação do hino nacional, vou passar a palavra ao diretor-geral do nosso instituto, que é o Dr. Rui Franganito, para dar algumas considerações e pedimos a permissão. Damos permissão ao diretor para entrar as palavras. Obrigado. Bom dia. Bom dia. É sempre bom estar aqui, portanto, em nome da direção, com o meu colega Dr. João Dono, no sentido que este é verdadeiramente o espírito da academia, é estes espaços de debate, de troca de opiniões, e nós no IGS, o percurso que temos seguido é precisamente de criar este grande dinamismo. Depois desta atividade, vamos ter outra atividade também no mesmo Departamento de Novas Tecnologias, que é o lançamento de um novo software criado pelos alunos e docentes do IGS para funcionar como uma plataforma de alojamento de materiais pedagógicos. Portanto, todas estas atividades são muito boas. Em primeiro lugar, agradecer à coordenação do curso, a pessoa da arquiteta do Monteiro, de todos os docentes, basicamente também do curso de arquitetura, todos os alunos, realmente na senda de que agradecer aos palestrantes, ao Dr. Luís Paulo, ao arquiteto Salemos, que vão fazer as suas comunicações, porque este realmente é o espírito que nós temos aqui no IGS e vamos continuar com jornadas científicas, quer a nível interno, quer a nível externo. Para a semana vamos fazer alguns elementos do IGS, comunicações no NAMIB, num grande congresso internacional. Portanto, o espírito da academia é este. E basicamente os alunos do primeiro ano têm que realmente, como vocês estão a fazer e bem, têm que ter também essa capacidade proativa de fazer propostas sobre seminários, sobre determinado tipo de atividades, para não estarmos só 100% focados na sala de aula. Portanto, isso é muito importante porque é um momento único de nós estarmos aqui juntos.
Mais colegas, acredito que durante este evento estarão aqui presentes, mas esse dinamismo é realmente muito importante para esta troca de opiniões e, aliás, é uma atividade coordenada pelo curso de Arquitetura, mas outros alunos de outros cursos poderiam estar, precisamente com o tema da Arquitetura e Sociologia é um tema transversal a todas as áreas, a todos os cursos, e a força da Sociologia sobre o conhecimento, o modo de viver, a componente cultural, desde a sociologia urbana, que é um elemento muito importante que tem a ver com a arquitetura. Portanto, também, desde já, dar os parabéns pelo tema bem conseguido, porque, como já ouvimos nas palestras, principalmente internas dos nossos ilustres e magníficos docentes, a arquitetura não está sozinha, não está isolada. A arquitetura é aquilo que é a expressão máxima da cultura de um povo. Daí que este tema da sociologia, especificamente, eu diria, dentro da sociologia urbana, é realmente um conceito que os nossos alunos devem estar presentes para manter a especificidade, os traços culturais e únicos da nossa arquitetura e não estarmos a ceder a pressões, não andarmos a copiar linhas, traços, desenhos, artes que são importadas de outros países. Portanto, é realmente a grande riqueza que Angola tem e nós incentivamos basicamente isso. Não descurando que estamos num mundo globalizado e que também temos que ter em conta o que melhor se faz, principalmente a nível, diria eu, de materiais de construção, de técnicas, mas a nossa grande diferenciação em Angola é precisamente a sociologia, a vivência dos nossos povos, a cultura tipicamente angolana. E o nosso perfil de saída dos alunos tem sido uma questão muito em cima da mesa, não só pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, mas pelos académicos, por todos aqueles que são responsáveis pela gestão das instituições de ensino superior, é precisamente que o perfil de saída dos alunos, principalmente do Instituto Gregório Semedo, que vocês, quando terminarem o vosso curso, tenham essa perspectiva holística geral de que a arquitetura faz parte de uma tradição, faz parte de um saber viver, saber fazer, saber estar, saber ser de um povo, neste caso do povo angolano, que tem, como eu referi, a sua especificidade. Portanto, esta transversalidade, estas culturas que existem são realmente importantes. E o perfil de saída do aluno de arquitetura é precisamente não ser só um aluno tecnicamente bom, no caso da arquitetura, que isso é muito importante, ser um aluno tecnicamente muito bom, mas também ser um aluno que compreenda o seu próprio enfoque, a sua própria dinâmica, a sua própria socialização, o seu próprio dia-a-dia, a funcionalidade das cidades. Eu já estou a fazer assim algum debate já mais típico da arquitetura, porque tenho estado, felizmente, em tantos debates, tenho aprendido tanto, não só com os docentes de arquitetura do IGS, como os alunos, e realmente sinto que este espírito está a passar para os alunos de arquitetura e eu próprio estou a sentir toda essa dinâmica, no sentido de vocês perceberem que a diferenciação que vocês podem estabelecer, não só como profissionais, o IGS pode estabelecer como instituição de ensino superior, os vossos docentes, é realmente conseguir captar esse momento, essa especificidade de transformar a arquitetura numa forma de arte, de expressão máxima do sentir do povo angolano. Portanto, é esse o aspecto. E a sociologia é uma área realmente muito rica, que está subdividida em muitas áreas. Eu aqui estou a falar da sociologia urbana, mas nos últimos anos desenvolveu-se muito a sociologia do conhecimento, que é uma área também da sociologia, a sociologia da medicina, portanto, muitas áreas, e está bem conseguido este tema. Portanto, não me vou alongar muito mais, agradecer realmente esta dinâmica no plano de atividades do curso de Arquitetura, do Departamento de Novas Tecnologias, no sentido de incentivar que, particularmente, os nossos alunos e docentes continuem esse percurso em busca da excelência, e essa excelência só é possível passando por momentos destes, troca de opiniões, ouvindo quem percebe das temáticas. Portanto, a nível da direção, desejar que este evento, outros seguirão, basicamente no plano de atividades do curso, de que vocês saiam daqui, no fim de todas estas sessões, com essa visão de serem um player ativo, darem o vosso contributo
para a melhor funcionalidade dos espaços, das cidades, de toda essa dinâmica que existe, os transportes, portanto, criar esse espaço. Os arquitetos, realmente, eu como gestor, tenho que realmente dar o braço a torcer, se for necessário, porque os arquitetos, a arquitetura, são os que definem, no fundo, o nosso dia-a-dia, a forma como nós vivemos os nossos espaços. São eles que ditam as regras e baseado numa interdisciplinariedade que passa por todas as áreas. Portanto, façam boas cidades, bons espaços, para nós realmente termos uma vida, podermos usufruir de todo o nosso espaço envolvente. Muito obrigado. Depois de termos ouvido o diretor-geral da instituição, vamos passar para o quarto ponto, que é a entrevista. Vamos dar uma breve entrevista aos nossos convidados, que estão aqui presentes, o Dr. Luís Paulo Ndala e o arquiteto José de Salemos. Não podemos iniciar a palestra sem saber um pouquinho dos nossos convidados. Gostaríamos de saber, a pergunta é para ambos, gostaríamos de saber o grau de formação ou a área do Dr. Luís Paulo Ndala. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade que me concedida. Eu tenho um mestrado, sou formado em Filosofia pelo ICED de Huila e tenho um mestrado em Teoria e Desenvolvimento Curricular pela mesma instituição. Tenho outro mestrado em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa. Portanto, estas são as minhas áreas de formação e neste momento estou a fazer o doutoramento em Desenvolvimento e Sustentabilidade Social pela Universidade Aberta de Lisboa. Depois de ouvirmos o Dr. Luís Paulo Ndala, a pergunta segue para o arquiteto José de Salemos. Toda a gente conhece, José de Salemos, licenciado em Arquitetura, pós-graduação em Arquitetura Urbana e Arquitetura Tropical, e professor da Universidade Gregório Semedo. Já é grande. Depois de ouvirmos o arquiteto José de Salemos, vai mais uma pergunta para o Dr. Luís Paulo Ndala. Um trabalho significativo, mais significativo que o doutor tenha realizado durante a carreira? Eu penso que com a idade que tenho, ainda não tenho experiência suficiente para dizer que fiz alguma coisa de relevância. Talvez os filhos que tenho, ainda são 5, é interessante. Neste capítulo penso que estou a ganhar muitos e do ponto de vista científico penso que a pergunta é direcionada nessa perspectiva. Eu estou em fase de formação, não tenho nada que seja significativo que tenha feito, não obstante ter-me destacado em áreas como a política, como relações internacionais, são as áreas em que eu trabalho bastante e tem sido extraordinário porque tem-me ajudado a viajar por este mundo fora, conhecendo pessoas, conhecendo lugares. São coisas que eu nunca pensei que devia fazer. Portanto, neste capítulo, julgo que tenho feito alguma coisa, agora o resto estou em fase de formação, em fase de criação. Penso que é demasiado prematuro dizer que já fiz alguma coisa de relevante. Obrigado. Depois de ouvirmos o Dr. Luís Paulo Ndala, a pergunta segue para o arquiteto José de Salemos. Estou tramado que eu estou a perder em duas coisas. Primeiro, sou mais velho. Segundo, só tenho 4 filhos. Eu já estou a perder. Evidentemente que ao longo de 37 anos de arquiteto, a fazer arquitetura 24 horas por dia, tenho muitas obras espalhadas no nosso país e lá fora. Se há alguma obra relevante para mim, são todas relevantes, não é? Para mim são todas espetaculares,
E há de aparecer ainda há mais espetacular de todas. Um dia vocês vão ver se Deus quiser, está bem? Bem, depois de ouvirmos o arquiteto José de Salemos, seguimos para a outra pergunta, que neste caso é a última. Queremos que o Dr. Luís Paulo Ndala nos deixasse um conselho, né, para todos os alunos, que nos passasse um pouquinho da experiência, dando conselhos. Dr. Luís Paulo Ndala tem um tempo. Prontos. Definam bem os vossos objetivos devidamente delineados. Pensem em coisas grandes, mas façam coisas pequenas, para que depois elas se transformem em coisas grandes. Na vida existem 3 coisas fundamentais que nos orientam: Deus, que está sempre a nos perdoar, os homens que perdoam às vezes e a natureza que nunca perdoa. Significa dizer, se nós cometermos nossos erros na vida, cometermos contra Deus, temos probabilidade de ser perdoados. Se cometermos contra os homens, eventualmente não seremos perdoados. Eventualmente seremos perdoados também. Mas se for contra a natureza, jamais seremos perdoados. Por outras palavras, nós podemos experimentar tudo, mas existem coisas que não se experimentam. E quando você experimenta, pode ser o seu fim. Obrigado. Depois de ouvirmos o conselho dado pelo Dr. Luís Paulo Ndala, a questão segue para o arquiteto José de Salemos. O único conselho que eu dou tenho dado todos os dias nas aulas, não é? Honestidade, muito trabalho. É só isso que eu vos tenho pedido, não é nada. Uma salva de palmas. Depois de passarmos ao capítulo das apresentações, chegamos ao fulcro da atividade, que é o centro, que é o momento da palestra. Bem, como o tema é Sociologia e Arquitetura, vamos começar primeiro a parte da Sociologia. Dr. Luís Paulo Ndala, tem um tempo. Tem quanto tempo? Quanto tempo tem? 15 minutos. Ok. Muito bem. Sociologia é uma disciplina importante que tem concorrido positivamente para a construção de diferentes áreas tidas como fundamentais para as nossas vidas. Eu vou fazer a minha abordagem, não se trata de uma abordagem recente em perspectivas de conferências tradicionais, porque penso que muitas delas também não respeitam a nossa sociologia, são demasiadamente ocidentais ou ocidentalizadas. Tudo que vem de fora nós às vezes copiamos tal como é e não adaptamos ao nosso contexto. E eu gostava, nesta minha abordagem, fazer uma apresentação de algumas ideias que considero fundamentais, sobretudo ideias que vocês também gostavam de ouvir e partilharmos. Nós, quando falamos da sociologia e no campo que pretende-se aplicar, que é a sociologia urbana e outras sociologias, o aspecto fundamental que nós precisamos ter em conta, do ponto de vista sociológico, qualquer projeto no campo da arquitetura, no campo da construção civil e outras áreas tidas como concorrente a esta, deve respeitar a realidade. Nós, quando quisermos implementar um programa, um projeto, devemos respeitar a realidade. A primeira realidade é a cultural, esta é extremamente importante, a questão dos hábitos e dos costumes. É bem verdade que a sociologia estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma mesma comunidade, ou então a diferentes grupos. No caso da Angola, por exemplo, nós vamos falar da sociologia numa perspectiva de diferentes grupos. Temos um país, sociologicamente falando, desestruturado por causa da guerra, a maior parte das famílias ficaram desabridas, os espaços tradicionais onde as famílias deviam crescer foram completamente destruídos. Aqueles que não foram destruídos acabaram por sofrer a influência de pessoas que tinham que fugir das suas zonas de origem para viverem em outras zonas.
Então, nós temos um país, sociologicamente falando, que não tem uma matriz cultural específica. Tirando os traços coloniais, a língua portuguesa, essa forma de nos vestirmos que é totalmente ocidental, que não tem nada a ver conosco, olhando para a nossa realidade, vivemos assim meios desestruturados. É um exercício extremamente ligado, sobretudo para os arquitetos, e não só, conceber uma arquitetura que se adapte à nossa sociologia. Muitos aspectos que nós, vocês, eu, criticamos, às vezes a nossa crítica não está certa porque não conhecemos qual é a nossa trajetória. Então acabamos de chamar gentios, eventualmente quem não é. Nós, quando vemos uma muila a passar na rua com seios fora e com um mulambo, a tendência é pensarmos que são atrasados, quando na verdade, eventualmente atrasados somos nós porque não conhecemos a nossa cultura. O primeiro aspecto a termos em conta dentro da estratégia da implementação dos nossos programas é a questão das camadas sociais. Por exemplo, nós queremos construir um programa, seja ele de urbanização urbana ou de outra urbanização, falando de urbanização, ou então de ordenamento territorial. Nós temos que ter em conta as camadas sociais. Como é possível vocês conceberem um projeto como o Quilamba, com preços elevados do ponto de vista financeiro, quando a maior parte da população tem uma renda baixíssima? Aqui houve uma falha sociológica. Significa dizer, o Quilamba, por exemplo, foi concebido cientificamente, está correto, de acordo com os padrões que vocês definem. Mas do ponto de vista sociológico, provavelmente não esteja correto. Por quê? Porque não se adaptou ao nosso contexto. Os preços são bastante altos, o tipo de casa que se constrói muitas vezes não se adapta às nossas necessidades, porque uma casa, sociologicamente falando, pode ser uma casa de pau a pique. Por exemplo, um prédio tem apartamentos, mas será que os nossos avós estão em condições de viver num prédio? O que é que vai acontecer no dia seguinte, mesmo jovens? O que é que vocês têm feito? Depois de ocuparem um apartamento, começam a transformar um apartamento em coisas que vocês querem. Significa dizer, aquilo que era varanda passa a ser quarto, né? Vocês sabem que têm grandes problemas de energia elétrica, nem sequer concebem um espaço onde têm que colocar um gerador, por exemplo, privado. Vocês sabem que a maior parte das crianças gostam de jogar a bola, nem sequer concebem um espaço para a recreação, por isso é que as crianças depois colocam as pedras na estrada e ficam a jogar. Nós, quando estamos a passar com a nossa viatura, dizemos assim, essas crianças não têm juízo. Não, quem não teve juízo é quem concebeu o projeto. A criança está a nos dizer assim, mais velhos, eu quero um campo para recriar. Amanhã, quando ela for para a droga, nós dizemos que este miúdo foi para a droga. Não, nós é que deixamos a criança ir para a droga. Então, compreender a cultura, compreender os hábitos, os vossos, os nossos. Vocês gostam de jogar basquete, por exemplo, né? Às vezes colocam lá uma corda com um cesto amarrado e vão jogando. A mensagem sociológica que vocês estão a passar é que vocês querem um campo. Então, os arquitetos e companhia, quando estiverem a conceber os seus projetos, claro que eles não precisam de ser sociólogos, até porque a sociologia não estabelece regras nem princípios. A sociologia apenas nos ensina que isto aqui é assim. Eu não sou sociólogo como tal, apesar de ter uma formação nesta área complementar, a sociologia me ajuda a compreender que tipo de comportamentos existem nessa localidade ou nessa região para poder implementar o meu projeto. O segundo aspecto é a questão da mobilidade social. Nós fizemos a Quilamba. Do ponto de vista de mobilidade social, é sustentável? Todos os serviços que atendem às necessidades reais daquele cidadão foram tidos em conta? Claro que não. Porque primeiro construímos a casa, agora estamos à procura onde colocar a estrada, ok? Onde colocar o caminho. Primeiro construímos a casa, agora estamos à procura onde vamos colocar a água, onde vamos colocar a energia elétrica. Quando as necessidades básicas
Claro, a habitação é uma necessidade básica, historicamente falando, mas existem aquelas que são até naturais. Nós falamos da energia, no caso da sociologia urbana, estamos a falar da energia elétrica. Ainda que fosse rural, também a energia elétrica hoje já não é rural, nem sequer é urbana, é energia para todos. Pelo menos a coisa tem que ser vista nesta perspectiva. Então nós vamos encontrar problemas de mobilidade social muito fortes. No caso do Estado de Angola, Angola tem um programa muito importante na municipalização dos serviços. Transformar os municípios em autarquias, né? Autarquias locais. Mas nós cometemos um erro. A sociologia angolana diz que a 90% da população tem características rurais. Okay? Vive do campo. Então, como é que nós vivemos do campo, temos características rurais e vamos construir megaprojetos com características urbanas em lugares concentrados quando queremos fazer investimentos nos municípios? Qual é a mensagem que nós estamos a passar à população? É de que o melhor lugar para se viver é na cidade. Mas, em contrapartida, nós não colocamos os serviços fundamentais para que essa cidade se desenvolva. Vamos fazer agora as autarquias dos municípios do interior e nenhum município reúne as condições mais adequadas. Então, nós cometemos aqui um erro de mobilidade social, porque a mobilidade sociológica futura dava como indicador que futuramente vamos ter que construir nos municípios. Então, o que é que devíamos fazer? Ao invés de nós fazermos o quilamba ou a quilemba, devíamos dividir estas casas para todos os municípios. Aí estaríamos a atender uma necessidade sociológica fundamental, que é para manter a população lá naquela sua própria região. O que é que está a acontecer? Nós temos pessoas que vivem no Lubango e têm residências em Luanda e acabam por não viver porque tinham dinheiro para comprar casa em Luanda. Então a questão da mobilidade social é muito importante. A questão, terceiro aspecto, os valores. Okay? Os valores, sejam eles culturais, os valores éticos, os valores morais. Nós precisamos de conhecer bem os hábitos e costumes de uma determinada população. Cozinhar no gás é fundamental. Colocar o gás canalizado é fundamental, mas a lenha também é fundamental. Todos nós usamos o carvão para assar a nossa carne e assar o nosso peixe. A mata, o mato, a zona rural, desempenha um papel extremamente importante na minha vida. Então, nós, ao concebermos os nossos projetos, não devemos cortar tudo, porque nós somos essencialmente rurais. Porque ao cortarmos tudo, o que é que vai significar? Destruímos a zona, por exemplo, rural, okay? E dia seguinte temos apenas betões ali armados e as populações acabam por não usufruir desses serviços. Então, a questão dos valores são muito importantes. Nós gostamos de fazer festas, então construa uma casa que tenha um quintal com condições para isso. As casas que foram feitas agora na Quilemba não têm quintais, e se têm são muito pequenos. Colocaram garagens, provavelmente a garagem não seja muito importante para mim, eu preciso ter um sítio onde eu vou plantar as minhas couves, o meu repolho, a minha galinha e o meu cabrito. Os quartos de banhos nossos, ocidentais, são colocados dentro. Este quarto de banho pode ficar dentro, mas não se esqueçam de colocar o quarto de banho fora, porque higienicamente nós não somos tão bons assim. É a nossa cultura, é a nossa forma de ser e de estar. Tomar banho 2 vezes ou dias ou 3 é ser higiênico para si, mas provavelmente para mim é uma vez, porque a questão de estar limpo é uma questão psicológica também. Nem sempre que se está limpo tomando banho, se está limpo como tal. É nessa perspectiva. Não estou a dizer que não coloquemos os quartos de banho e as suítes, mas temos que ter em conta este fator. O que é que vai acontecer? No dia seguinte vão encontrar a casa a ser demolida aos poucos, como tem acontecido com a maior parte dos projetos que são construídos agora. Nos jardins as pessoas começam a colocar as pequenas lojas, porque faltou lojinha, por exemplo, que Lamba está com esse problema neste momento. O quarto aspecto, a questão das instituições, e aqui, no que diz respeito às instituições, nós temos as instituições formais, com características mais ocidentais ou científicas, mas nós temos as nossas próprias instituições. Uma das coisas que eu tenho estado a criticar, e com alguma relevância, é quando concebemos, por exemplo, uma administração municipal. Quem constrói a administração municipal não conhece a nossa realidade,
quem desenhou a administração municipal não conhece a nossa realidade e quem vai usar a administração é a outra pessoa. No dia seguinte, quando começam a colocar o mobiliário, já falta departamentos, já falta compartimentos. Já não sabe, por exemplo, quando as autoridades tradicionais chegarem, onde é que elas vão ser recebidas. Este aspecto é extremamente importante. E mesmo a instituição, por exemplo, o cemitério, nós no Lubango tínhamos vários cemitérios. Tínhamos o cemitério da SOS, aquelas casas que estão aí na SOS, muitas estão construídas por cima de túmulos, muitos nem sequer sabem. Tínhamos a Camomila, temos a questão daqui da Camomila, depois tem a Canguinda, tem este cemitério aqui à frente da Angola Telecom. O que é que está a acontecer? Esses cemitérios estão a desaparecer porque estão a construir habitações. Quem está a receber esses projetos provavelmente sejam os arquitetos ou pessoas que estão ligadas a essas áreas. Então, é muito importante respeitar esses elementos todos, porque no dia seguinte nós estamos a ocupar os cemitérios, a pensar que estamos a urbanizar, estamos a organizar, quando na verdade estamos a desorganizar. O quarto aspecto é a questão das normas e as leis e os conflitos, por exemplo. Quais são os conflitos que mais existem nesta determinada região? Quando eu falo de conflitos, não estou a me referir a problemas necessariamente, porque também uma certa forma de conceber os nossos programas pode agravar, por exemplo, os conflitos ao nível da sociedade, porque existem determinadas casas que se constroem, nós pintamos com cores sem ter em conta as pessoas que vivem lá. Eu, por exemplo, provavelmente não gosto do vermelho, ou não gosto do castanho, ou não gosto do verde. Então, esses elementos todos podem criar situações de conflitos. Os conflitos, eles podem ser visíveis ou mesmo invisíveis, porque existem determinadas circunstâncias em que nós concebemos um projeto e oferecemos, e no dia seguinte as pessoas estão a partir ou estão a destruir aquele projeto para introduzir uma outra dinâmica. Portanto, eu penso que estas ideias e outras, se elas forem consideradas, nós estamos em condições de ter em conta que aquilo que nós chamamos de sociologia urbana ou sociologia, tendo em conta as áreas tidas como fundamentais. Nós agora está-se a fazer aqui uma remodelação a nível do casco urbano. Por exemplo, estão a colocar nos passeios pedras, né? Não sei como é que se chama tecnicamente, são mesmo pedras? São cubos. Ok. Onde é que as nossas mamás vão passar com os seus sapatos altos? É naqueles cubos? Não se adapta. Esses moços, jovens, gostam de fazer ginástica de manhã correndo. Será que aquilo se adapta para correr? Então nós estamos aqui a criar uma contradição terrível. O que tinha antes era melhor. O que estamos a colocar agora é pior. Estamos a chamar de inovação. Então o que é que faltou? Faltou consulta pública. Porque do ponto de vista sociológico, quem concebe, não concebe usando a sua mente, tirando aquilo que está na sua cabeça para colocar em prática. Concebe aquilo que as pessoas dizem. Isso é muito importante. A obra, o projeto até pode ser interessante, mas se a população não apoia, no sentido de não gostar, nós não estamos a fazer absolutamente nada. Então precisamos ter em conta esses elementos todos. E no que diz respeito à consulta pública, alguém pode perguntar, mas nós vamos colocar tudo aquilo que as pessoas querem? Não necessariamente, mas tecnicamente é possível interagir com as populações até convencê-las. Tivemos o caso, por exemplo, da Nossa Senhora do Monte, viram um conflito social e sociológico que gerou. O projeto que estava a ser colocado até pode ser interessante, mas quando as pessoas não se identificam com aquilo, elas acabam por destruir aquilo. Se vocês me oferecerem um Ferrari, eu sou capaz de não receber. Mas se você me oferecer um Land Cruiser com carroceria, eu vou recebê-lo, vou dizer graças a Deus, porque eu preciso desse carro, tenho fazenda, tenho lavra, a minha avó, a minha tia, um Ferrari onde é que eu vou levar, apesar de ser caro. Então o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer muitos Ferraris casas, quando as populações não estão interessadas a estes Ferraris. Para finalizar, sociologia, no contexto da arquitetura, deve ser vista no sentido de respeitar a realidade. No caso, a realidade cultural, os hábitos, os costumes, bem como todas as normas estabelecidas naquele meio. Muito obrigado pela vossa atenção.
Bem, depois de ouvirmos as sábias e graciosas palavras do nosso doutor Luís Paulo Ndala, que é sempre bom adquirirmos algum conhecimento, desta feita vamos passar para a parte da arquitetura. Logo, sem mais demoras, sabemos que o tempo não perdoa. Vamos passar a palavra ao arquiteto José de Sá Lemos. Doutor, arquiteto, desculpa, tem o tempo. Uma das questões que eu queria pôr já, antes de começar o que tenho a dizer, gostava de responder só aqui ao Dr. Ndala sobre o facto de não haver infraestruturas, fazer essas casas sem infraestruturas. Deve saber que, não sei se sabe, mas se não sabe, devia saber que a maior parte dessas intervenções poucos ou nenhum arquitetos têm. Ou seja, tem muitos políticos e poucos técnicos. Portanto, o que interessa realmente, eu não estou aqui a defender a classe de arquitetos, não sou a deles, mas a realidade é que o que interessa é implantar, ou seja, o que se faz aqui é começar a casa pelo telhado. Começa-se pelo telhado e depois é que se vai para baixo. Ou seja, faz-se as casinhas todas, porque é necessário vir alguém inaugurar a casinha, mas o arrumamento não está lá, as infraestruturas básicas não estão lá, as zonas para recolher do lixo não estão lá. Essa é a realidade, infelizmente, que vivemos no nosso país. Em relação, tinha aqui mais um apontamentozinho de algo que disse aí, é só para, também isto gera um bocadinho de debate, não é? Em relação aos cubos nas ruas, trata-se de uma questão fundamentalmente económica. O cubo, como sabe, a maior parte das ruas antigas, os cubos, mas conseguem ouvir, os cubos nas ruas, existem muito nas ruas de Lisboa, principalmente em Lisboa e no Porto, no centro de Lisboa e do Porto, porque tem pouca manutenção, porque é muito difícil um caminhão ou qualquer coisa destruir aquela estrutura, porque o que é que se faz aqui? O que se faz aqui, mais uma vez voltamos às casas começadas pelo telhado, é que, sim senhor, asfalta-se a rua, mas não está lá o fiscal para ver a qualidade do asfalto que lá está. Portanto, pôs o asfalto, mas não se calcula o asfalto, se não sabem, os alunos ficam a saber, quando se vai fazer asfalto, vai-se pensar que tipo de viaturas vão circular ali. Ou seja, nesta zona vão passar caminhões de grande porte. O cálculo da dosagem do asfalto é completamente diferente de que se eu estiver num bairro residencial, onde tenho a minha viaturazinha normal. Portanto, isso é também... Só queria dar-lhe aqui uma chegazinha, doutor, se não se importa. Pronto, às vezes... Bem, a minha palestra é sobre... na altura falámos, já foi um bocado tardio, mas também tem a ver com a sociologia, ou seja, o ensino do projeto de arquitetura. Okay? As várias formas como, ao longo dos tempos, o projeto de arquitetura foi ensinado nas duas faculdades. O ensino do projeto de arquitetura e urbanismo fundamenta-se na importância do ensino da teoria da arquitetura como base para o processo criativo de projetos. A arquitetura dialógica pressupõe o equilíbrio entre a estética, a ética e a ciência, construída em 3 tempos espaciais: o tempo mental, ou a concepção do projeto, o tempo cosmológico, ou da construção do edifício, e o tempo histórico, ou de uso social. Portanto, a arquitetura dialógica deve ser concebida desde o contexto cultural, social, físico-geográfico, arquitetónico, tecnológico, considerando o passado, o presente e a sua projeção no futuro, condições para um habitar digno, tranquilo, seguro, belo, harmonioso e confortável. O valor espacial da arquitetura tem a ver com o seu conteúdo, com o seu espaço interno. Ressalva-se que o espaço arquitetónico não se esgota nas 4 dimensões, ou seja, na altura, na profundidade, na largura e o deslocamento sucessivo do ângulo visual, ou seja, quando caminhamos temos infinitas perspectivas do espaço. Ou seja, o tempo como 4ª dimensão. Todas as obras de arquitetura, para serem compreendidas e vividas, requerem o tempo da nossa caminhada, a 4ª dimensão, 0. Posso só... eu pus umas imagenzinhas para vocês irem percebendo algumas das coisas que se passam aí. Peço desculpa. Estou aqui, é rápido. É para pôr isto só assim.
Acho que isto vai andar, suponho. Já começou. Já começou? Ok. O homem movendo-se no espaço, vivenciando o espaço, estudando, cria a quarta dimensão. Neste momento, o homem percebe o espaço a partir dos seus órgãos sensoriais. Por outro lado, a experiência espacial da arquitetura prolonga-se na cidade, nas praças, nas ruas, nos parques, entre outros. Portanto, o projeto de arquitetura deve estar plenamente integrado no contexto urbano imediato. O valor perceptivo consiste na percepção que a pessoa tem ao percorrer o espaço da arquitetura, ao contemplar e ao vivenciá-la. Portanto, o espaço a ser vivenciado pela pessoa deve proporcionar conforto, segurança, visuais internas e externas interessantes, materiais e acabamentos dos elementos construtivos que despertem sensações, cores que motivem atividades, mobiliário que proporcione conforto ao descansar, ao trabalhar e ao contemplar. A construção de uma casa é um fenómeno cultural. Sua forma e sua organização estão influenciados pelo meio social e cultural ao qual pertence. Já o valor técnico pode ser atribuído a fatores como legislação construtiva, perímetro, forma do terreno, orientação solar do terreno, ventos predominantes, caracterização da envolvente urbana, técnicas construtivas, legislação construtiva referente à área e os devidos impactos ambientais. Quando se procura abordar o problema do ensino da arquitetura, a primeira dificuldade reside na multiplicidade de abordagens ontológicas existentes, todas igualmente legítimas e possíveis, para as quais a disciplina remete consoante o contexto no qual se encontra ou é colocado. Todos parecem saber o que é arquitetura, pois todos convivem diariamente com os seus produtos, mas cada vez que surge a necessidade de encontrar uma definição exata, o desacordo começa a reinar. A ligeireza e a transparência das obras de Toyo Ito, de Jean Nouvel, de Santiago Calatrava ou de Dominique Perrault colocam em crise a solidez necessária à plasticidade de Le Corbusier. A ironia e a bizarria das obras de Frank Gehry ou de Ricardo Bofill questionam o rigor compositivo de Mário Botta ou, antes dele, de Louis Kahn. O ensino do projeto de arquitetura é, assim, o elemento didático e processual onde o aluno levanta e articula uma necessidade de conhecimento. Da mesma forma que não se ensina a literatura, mas sim ensina-se a ler e a escrever, ou que não se ensina a música, mas sim a tocar um determinado instrumento ou a dirigir uma orquestra, ensinar a projetar significa ensinar uma ação que, pela própria natureza sintética, atrai, reúne e organiza conhecimento disciplinar. Assim, a forma que cada escola utiliza para ensinar um projeto de arquitetura representa, de um ponto de vista tanto epistemológico como ideológico, um possível enquadramento e organização do saber arquitetónico. A importância da realização do projeto com o tempo, enquanto ligação entre o presente, o passado e o futuro, e se por um lado representa uma forte justificação do ensino da história da arquitetura, como conhecimento necessário ao projeto, por outro lado, levanta o problema da relação do indivíduo com o futuro e com as suas capacidades e expectativas relativamente à sua ação projetual. O ardor que acompanha as muitas propostas projetuais de alunos de arquitetura torna-se assim diretamente proporcional à confiança que estes depositam num futuro considerado como produto das próprias ações individuais. O problema coloca-se, portanto, na forma como o aluno articula o seu pensamento temporal e, sobretudo, na forma como se lhe apresenta o futuro, ou o modo como ele se apropria desse futuro através de uma determinada representação. Logo, de um ponto de vista temporal, é possível defender que não existe projeto para o passado ou para o presente. O projeto, numa sua acessão mais lata, pode ser entendido como o desígnio de aproximar um futuro desejável, estando num presente fruto de um determinado passado. O projeto representa, portanto,
o momento intelectual de fusão entre o presente, o passado e apontando para o futuro. Sem o passado, o futuro projetado perde sentido, pois o passado serve de contraponto, de elemento dialético para a construção da ação futura. Mas também o presente que não se abre ao futuro e ao passado perde o seu sentido. O sujeito que não conserva ligações temporais que são anteriores e posteriores ao seu ser instantâneo perde a capacidade crítica que lhe permite levar a cabo a ação sintética do projeto. Um projeto de arquitetura pode então ser definido como a forma através da qual são organizados, fixados, em sentido arquitetónico, os elementos de um determinado problema, sendo uma ação que reside no duplo campo da definição do ambiente, organização espacial, imaterial e produção de significados culturais. Neste sentido, um projeto de arquitetura revela ser um ato de natureza epistemológica, uma vez que representa uma organização de conhecimento cujo derivado pode resultar numa organização espacial. Quando educado nas oficinas do Renascimento, o arquiteto tinha que possuir 6 qualidades fundamentais. Conhecer a literatura para poder estudar a teoria. Saber desenhar para poder representar os melhores exemplos de arquitetura antiga. Conhecer a matemática, que é suporte da geometria e do cálculo. Dominar as regras da perspectiva para poder representar os seus projetos. Ter habilidade em construir modelos e, finalmente, possuir algumas noções de filosofia. Com o desenvolvimento intelectual da sociedade, do Renascimento, a preparação intelectual do sujeito foi ganhando relevância em detrimento de uma aprendizagem meramente manual. A versão do Tratado de Vitruve, de Claude Perrault, por exemplo, foi claramente elaborada com o propósito de apelar para uma normativa teórica e universal para a arquitetura. Com o surgir e o desenvolver de um conjunto de processos exclusivos de transmissão de conhecimento, o campo da arquitetura encontrava-se numa condição que o obrigava a encontrar, através de uma investigação teórica, os processos e os elementos de legitimização do seu conhecimento. O ensino considerado como meio de emancipação do sujeito e da sociedade necessitava de verdades partilhadas ou partilháveis que permitissem à arquitetura ganhar a autonomia e a consistência disciplinar necessárias para que o seu campo não se perdesse legitimidade e, com esta, poder político. A escola francesa do século XVIII avança com o processo de estruturação e consolidação tanto do enquadramento epistemológico da arquitetura como das rotinas de ensino, de aprendizagem e de legitimização do conhecimento. Neste contexto, o espaço de autonomia intelectual e criativa do aluno da Escola de Belas Artes, dominado pela normatividade formal e pela metodologia projetual, encontrava-se reduzido às diferentes combinações que as regras permitiam. As técnicas representativas eram adotadas e avaliadas com base no realismo e não possuíam a elasticidade semântica que pode ser encontrada nas produções atuais. Os manuais e os tratados forneciam um acervo intelectualmente poderoso. Mesmo assim, os paradigmas formais de inspiração clássica eram continuamente alimentados por viagens e estudos que serviam aos alunos para aprender e interpretar as formas do classicismo, sucessivamente adotadas nas suas composições arquitetónicas. Em suma, a arquitetura era transmitida com o valor de uma ciência normativa, onde a autonomia pessoal era negociada com uma necessidade e vontade coletiva de encontrar, no sentido de encontrar e estruturar um conjunto de valores, regras e rotinas universais. Com a entrada maciça do pensamento científico, assistiu-se também à clivagem entre as figuras profissionais do arquiteto e do engenheiro. Este último foi responsável pela estruturação da ideia de projeto enquanto conduta intelectual de antecipação. O conhecimento prático e a formação inicial dos artesãos careciam de um elemento fundamental para poderem ser reproduzidos: o tempo. Numa situação de falta de tempo, mas com possibilidade de projeções teóricas, nasce uma nova figura, a do engenheiro,
que não faz o que viu outros fazerem, mas o que sabe calcular. Ao contrário dos artesãos, os engenheiros servem-se de uma linguagem referencial e de grande precisão na descrição de si próprios e dos seus procedimentos. Sabem o que fazem e por que o fazem. Não veem o novo como um salto no vazio, porque os seus cálculos lhes permitem antever os resultados. Assim, as considerações históricas e estéticas começaram a separar-se da estrutura portante. Algo impensável para um mestre medieval que sabia como trabalhar o material no seu sentido técnico mais pleno, assim como dar ao edifício uma solução arquitetónica. O arquiteto concentra-se nas regras de proporção, compreendidas na teoria, enquanto o engenheiro começa a explorar as regras científicas contidas na prática da construção. A posição da escola foi-se fortificando ao longo da sua existência, através do claro apelo feito às recentes disciplinas científicas. O interesse para com a sociologia, a tecnologia construtiva, mas também para com a psicologia, provocaram um aumento da importância da ciência, diminuindo o da arte. Depois do fecho compulsivo da Bauhaus, em 1933, parte da sua herança viajou até os Estados Unidos da América, enquanto outra parte renasceu quando, em 1955, após 2 guerras mundiais, abriu a Escola de Ulm, Escola Superior da Formatividade. Em 1937, Laszlo Moholy-Nagy abriu uma escola em Chicago chamada New Bauhaus, na tentativa de manter viva e atualizada a metodologia de ensino que tinha caracterizado a sua escola na origem e procurando recolher a sua herança e levá-la para os Estados Unidos. Em 1968, no apogeu dos movimentos estudantis, a escola de Ulm fechou. A reconciliação paradoxal de uma ideologia anticapitalista com o design industrial e com a liberdade intelectual não aguentou, entre outras, as crises das ciências, da racionalidade, da autoridade e, em geral, das metanarrativas que tinham conduzido à modernidade. Assim, Ulm foi, de facto, o fim do ensino do projeto de arquitetura segundo uma matriz moderna. O seu fecho tanto simbolizou como concretizou o fim de um ciclo histórico que tinha começado 6 séculos antes nas oficinas do Renascimento. Ao longo dos séculos da sua história, o ensino da arquitetura e, mais especificamente, o de projeto, foram ganhando progressivamente o seu próprio estatuto. Apesar de ter sucedido um elevado número de experiências pedagógicas entre escolas e institutos de vária natureza, o paradigma das belas artes e, sucessivamente, o da Bauhaus, podem, ainda hoje, ser considerados como fundadores e marcantes da atual configuração. O percurso que levou o ensino de projeto desde as oficinas renascentistas, passando pelos ateliês da academia e chegando às salas das universidades, é um percurso marcado por sucessivas alterações de uma ideia de educação e, mais em geral, da ideia de conhecimento. Os grandes planos de habitação coletiva, por exemplo, foram projetados nos anos 60 e 70, um pouco por todo lado do mundo, e que hoje não só são fortemente criticados, como em alguns casos demolidos. Eram, na altura, uma resposta sinceramente genuína para um problema de proporções nunca enfrentadas. Mas também se terá que registrar que estes exemplos, fracassados ou não, foram de facto a oportunidade que o movimento moderno teve de concretizar uma ideia de cidade, de habitação e, em suma, uma ideia de arquitetura. Não é unicamente a alteração e a diferenciação da ideia de progresso que provocou uma profunda alteração no projeto e, por consequência, no ensino do projeto de arquitetura. Da ligação com a ideia de futuro, o projeto recebe também um dos seus traços marcantes, o qual se encontra na sua estrita ligação com o domínio das possibilidades. De um ponto de vista teórico, o projeto de arquitetura encontra a sua plenitude no domínio do possível, não só quando a obra se encontra realizada. Pois não há projeto senão através de uma materialização da intenção, a qual, no ato da sua realização, cessa de existir como tal. Neste sentido, poderá afirmar-se que o projeto se encontra num estado de instabilidade desde os seus primeiros momentos até a realização da obra, momento em que, por definição, deixa de existir. Por outras palavras, o projeto propriamente dito possui um tempo de vida, que acaba no instante da sua finalização. O produto profissional já não é unicamente um projeto de arquitetura necessário à construção material do edifício.
passando a ser algo estritamente ligado às lógicas capitalistas. Projetos como o Museu Guggenheim de Bilbao, a pirâmide do Museu do Louvre em Paris, ou todas as obras que serviram de cenário às Olimpíadas de 2008 em Pequim, não podem ser resumidos a meras construções tectónicas, sendo elementos integrantes de políticas de comercialização de uma cidade, região ou nação. No interior deste contexto, é pedido ao arquiteto algo diferente de uma simples capacidade profissional, ou mais especificamente, projetual. É-lhe pedido representar o elo de uma complexa cadeia de relações cujas dinâmicas afetam naturalmente não só a profissão, como o âmbito do ensino. O sistema de ensino universitário não só requer do indivíduo uma autorresponsabilização acrescida na escolha do próprio percurso escolar, como lhe pede que decida desde muito cedo um caminho para o seu futuro profissional. Neste sentido, o ensino secundário representa uma plataforma giratória de toda uma vida, na qual as decisões tomadas irão ter repercussões ao longo do resto da vida do sujeito. Com a progressiva aprendizagem necessária e suficiente para garantir o ingresso na vida profissional ativa e com o adiamento dos processos de automatização do sujeito, o ensino universitário sofreu, nas últimas décadas, o efeito de duas tensões aparentemente opostas. Por um lado, a necessidade de uma especialização que procure delimitar e aperfeiçoar o âmbito de competências do aluno, na tentativa de uma feliz colocação no mercado de trabalho. Por outro, a obrigatoriedade em lidar com sujeitos cujo perfil humano está ainda em formação, necessitando muitas vezes de uma componente disciplinar acrescida às meramente pedagógicas ou didáticas. Com a massificação do ensino da arquitetura e a consequente aumento dos profissionais formados, aumentou naturalmente o número de arquitetos com competências medianas para o exercício da profissão. Estão a ouvir isto? Desta forma, o património construído passou a ser fruto da ação de profissionais cuja formação e capacidade estão muito aquém daquela excelência patente, por exemplo, nos livros e revistas do setor. O aumento progressivo de soluções formais e tecnológicas e a sua facilidade de representação e aplicação aumentaram este fenómeno, onde todos os profissionais podem ter acesso às tecnologias mais sofisticadas e às formas mais arrojadas, diferentemente do passado, em que a escassez de tecnologias construtivas funcionava como garantia de um certo grau de uniformidade estética, que pode ser frequentemente evocada como razão da beleza das cidades mais antigas. Face a este cenário, o ensino da arquitetura manifestou uma série de contínuas tentativas em manter ou em criar uma seleção de natureza meritocrática, etária ou ainda baseada num suposto perfil intelectual do aluno de arquitetura, na tentativa de controlar ou reduzir os efeitos negativos do processo de massificação profissional. O ensino do projeto de arquitetura resulta ser, portanto, uma forma de especialização intelectual que, partindo de um conjunto de pré-estruturas de conhecimento partilhadas por alunos e docentes, aponta para o desenvolvimento de um aluno e de um conjunto de capacidades inerentes à disciplina de arquitetura. Esta especialização deve colocar o aluno em condições de falar, de escrever, de desenhar, em suma, de pensar como arquiteto, através de um processo de transformação individual que lhe retire progressivamente aquele traço intelectual, funcionalmente genérico, que caracteriza cada ser humano. O projeto representa, assim, o ponto e o espaço de cruzamento e de sobreposição do conhecimento da arquitetura, com os outros saberes e o ponto a partir do qual e para o qual toda a investigação vai e regressa. Peço desculpa pelo discurso muito longo. Muito obrigado. Depois de ouvirmos a palestra do nosso arquiteto José de Sá Lemos, vamos passar para o ponto de perguntas e respostas. Quem tiver uma pergunta a fazer, por favor, direcione o palestrante que vai dar a pergunta e o mesmo dará a resposta. Então, está aberto o momento de perguntas e respostas. Ok. Em função daquilo que nós ouvimos, particularmente para mim, eu gostaria de saber,
primeiramente do arquiteto José de Salem, se o ensino de arquitetura tem sido feito segundo ou em função da realidade de cada país ou em função do modernismo da mesma arquitetura. Se o ensino da arquitetura tem sido feito em função da realidade de um país ou de uma localidade ou em função do modernismo da mesma arquitetura. Não, é evidentemente que a arquitetura, como ouviste falar no Renascimento, no neoclassicismo, no post-moderno, por aí fora, a arquitetura é uma arte, entre aspas, de modas. Agora, quando se fala em arquitetura, fala-se na forma de elaborar um determinado projeto, um determinado edifício, que tem, evidentemente, contextos locais, contextos de inserção urbana, contextos sociais, quer dizer, portanto, não tem a ver com a modernidade, ou com o modernismo, ou com o classicismo, quer dizer, porque a arquitetura atravessou várias épocas. E, portanto, o facto de ter atravessado, nós dizemos agora, agora fazemos arquitetura contemporânea. Mas chamamos arquitetura contemporânea aqui. Foi isso que estava no início da minha palestra. Quer dizer, quando se começa a discutir realmente o que é arquitetura, começa toda a gente a divagar e ninguém entende o que está a dizer. Achas que satisfez a resposta? Não, bem. Eu gostaria de saber mesmo se o ensino tem sido feito em função da realidade de um país. Por exemplo, nós aqui no Lubango, se a arquitetura tem sido feita em função da nossa realidade ou em função do modernismo da mesma arquitetura. Exato. Não, penso que não tem... Aliás, como disse aqui o Dr. Dala há bocadinho, nós muitas vezes, por exemplo, nas aulas de arquitetura, muitas vezes falamos em arquitetura local, portanto, arquitetura tradicional e tudo, mas, evidentemente, que o que tentamos ensinar são os métodos ocidentais, os métodos europeizados, não é? Portanto, vamos atrás das grandes escolas de arquitetura, não é? Do que vemos fazer lá fora, e não estamos preocupados em fazer arquitetura tradicional, porque estou a fazer algo ali para o Chioco ou para qualquer zona no género, estás a ver? Portanto, acho que o ensino de arquitetura leva-nos a ir mais longe do que aquilo que é o nosso meio onde estamos inseridos. A outra questão vai para o Dr. Luís Paulo. Luís Paulo, sim. Será que, qual é o impacto que a arquitetura trouxe para a sociologia, principalmente na cidade de Lubango? O impacto que a arquitetura trouxe para a sociologia aqui na nossa cidade de Lubango? Os impactos. Ok. Pronto, a arquitetura enquanto ciência, eu penso que é extremamente importante, né? Vocês estão aqui a estudar e isso é positivo. Significa dizer que estão a ser formados, estão a se formar numa área em que nós tínhamos carências muito grandes, agora vamos deixar de ter, pelo menos não nos níveis em que existiam antes. Então o impacto vai ser positivo, ou é positivo. Hoje estamos a debater a arquitetura, eu penso que no passado eventos como este eventualmente não eram feitos nesses moldes. Aqui vamos assumir que o impacto é positivo, pelo menos vemos aqui na nossa cidade muitas das coisas que se fazem já têm a vossa marca, como é natural, muitos de vocês já são contactados para dar uma opinião aqui e acolá. O nível de consciência crítica em relação ao que se faz em Angola é bastante elevado. Por exemplo, vocês já falam que isto não está bem, isto devia ser assim. Então, nós estamos num bom caminho do ponto de vista daquilo que é a vossa intervenção teórica, como é natural. Do ponto de vista prático, vocês não estão lá. Do ponto de vista de decisão, não estão lá. Mas já esta manifestação no sentido de se apelar de que isto não está correto, devia ser assim e não daquela maneira. Portanto, do ponto de vista científico, penso que estamos minimamente encaminhados em função da formação que estão a ter. Agora, eu penso que alguns arquitetos que eventualmente estejam lá provavelmente foram demasiadamente politizados, né? Porque se existem, então não têm opiniões próprias para defender os seus argumentos, porque algumas coisas que se fazem deixam muito a desejar.
Porque, do ponto de vista da sociologia urbana, por exemplo, quando se concebe uma estrada que é rua ao mesmo tempo e uma estrada que está entre casas que é cidade, o ideal é que tivesse um espaço para as pessoas pararem para colocarem os seus carros. Se não tiverem carros ou viaturas, pelo menos quem anda com uma cadeira de roda tenha um espaço para andar. Voltando aos cubos, eu não sei como é que eles vão fazer. Então, aqui uma série de coisas que é preciso ter em conta. Construímos o IGS, quem estuda aqui em cima e não tem pouca mobilidade, não sei como é que faz para subir aqui, só tem escadas. Então, aqui algumas coisas que aqui já estou a falar, provavelmente quem concebeu isso não foram os arquitetos que estão aqui nessa sala. Então, nós precisamos ter em conta esses elementos todos. Positivamente, temos escolas, opiniões, ideias, artigos a serem escritos. Agora, negativamente, eventualmente, alguns arquitetos estão lá, foram todos politizados. Não que a política seja má, mas a política tem uma estratégia de fazer funcionar as coisas que, se não se prestar muita atenção, quando as contas passaram 100 anos, não se fez absolutamente nada. Então aqui precisamos ser mais técnicos, sobretudo no que diz respeito a matérias de arquitetura. Não se pode brincar com obras dessa dimensão. Primeiro é que se gasta muito do ponto de vista financeiro e as gerações não são as mesmas. Então nós estamos a comprometer o futuro dos nossos filhos, né? Não sei se consegui responder, mas se não, será assim. Posso só pegar aqui na tua pergunta. Eu acho que foi maior o impacto que a sociologia teve na arquitetura que a arquitetura teve na sociologia. Por várias razões, como deves compreender, não é? E eu acho que nas aulas até já falei sobre isso. É que o arquiteto, de há uns anos atrás, antes de aparecerem as tais ciências, como a sociologia, a filosofia e a psicologia, por aí fora, o arquiteto não se preocupava para quem estava a elaborar um determinado projeto. Ele preocupava-se com a sua imagem, ou seja, ele olhava para o projeto e dizia: pá, fiz para o Manel uma coisa espetacular. E o Manel, quando lá chegava, sentia-se retraído, porque não era bem aquele sítio que o fazia sentir-se melhor e que não olhava para as coisas com algum positivismo. Portanto, a sociologia, o que trouxe à arquitetura foi exatamente o facto de que o arquiteto começou a preocupar-se com para quem é que eu estou a projetar. Quem é o indivíduo para quem eu estou a projetar. Aliás, eu fiz uma observação há tempos numa aula, perdão só o alongamento, em que eu dizia que para conhecer a obra, ou para conhecer a obra de um determinado arquiteto, é essencial conhecer o seu cliente. Eu acho que falei nisto numa aula. Ou seja, quem era o cliente de Corbusier era um cliente muito diferente do cliente de Frank Lloyd Wright. Porque o cliente de Frank Lloyd Wright é um homem que trabalhou, veio de pequenino, de humilde, de famílias humildes, trabalhou, enriqueceu e tinha a visão modesta da casa que pretendia, e Frank Lloyd Wright conseguia pegar isso e fazer um pouco melhor do que aquilo que ele queria para ele. Enquanto que o cliente de Corbusier era um homem viajado, era um homem que gostava das artes, corria o mundo inteiro a ver quadros de Cézanne e daqui da Gouault, quer dizer, vinha com umas ideias completamente diferentes. Portanto, para perceberes que realmente foi maior o impacto da sociologia na arquitetura do que exatamente o contrário. Yeah? Obrigado. E foi em função desta resposta dos nossos palestrantes, surgiu-me uma questão. Será que é possível conceber um projeto 100% do agrado de um homem? Depende de como é que estás a falar. Qual homem? O homem em si, o homem. Por exemplo, vou dar um exemplo. O meu pai já em si fez um projeto, onde foi concebido o projeto para ele, e depois de 5 anos já não começou a gostar do projeto e fez um outro. Então, mas o projeto em si foi concebido segundo os gostos dele, mas depois de 5 anos teve que mudar de novo. Será que é possível um projeto ser totalmente de agrado de um homem? Claro que não. Isso até é muito filosófico. O homem, por natureza, é insatisfeito, né?
importante. Todos nós, mesmo você como arquiteto, quando concebe algo, eventualmente, no dia seguinte você percebe que não é isso que você queria. Nós somos evolutivos, a satisfação, ela não existe nos termos em que muitas vezes nós queremos, não existe satisfação total. Não é possível fazer um projeto que seja da total satisfação dele. Porque nós temos a satisfação por ignorância. Às vezes eu estou feliz porque eu ainda não percebi o que é que está por trás. Portanto, viver num prédio é fantástico, mas subir as escadas todos os dias é desagradável. Mas eu, quando vejo o prédio ainda não vivo lá, estou feliz porque vou ver no prédio. Depois tem outros problemas, o barulho, a varanda que não é muito satisfatória para os nossos filhos, né? E temos que prestar alguma atenção. Então nós somos evolutivos, somos dialéticos, nós pensamos muitas vezes, a nossa satisfação muitas vezes vem em função do contexto. Nós, quando olhamos para a nossa mãe, tem dias que pensamos que ela não devia ser a nossa mãe, mas não temos como mudar isso. E também tem dias que a nossa mãe olha para nós e ela diz aquilo. Então, isso depende do nosso comportamento, ok? Não há satisfação total, aliás, isto nem sequer é possível, humanamente falando. Esta agrigor esse medo, eu penso que daqui a mais 2 anos pode deixar de ter esse formato, vamos meter isso no chão, é possível, né? Porque às vezes eu construía assim, eu não. O senhor Cimento construiu assim, em função do dinheiro que tinha na altura. Mas daqui a 2 anos ele vai evoluir financeiramente, vai perceber que isto aqui não é muito satisfatório. Não existe satisfação. Aliás, em matérias de arquitetura, nós, Angola, temos a maior probabilidade de partir quase tudo. Só precisamos de um pouco mais de dinheiro, ok? Se a condição financeira e econômica do país melhorar nos próximos 5 anos, eu vos garanto que essas obras que estamos a fazer aqui na cidade, vamos voltar a fazer, porque estamos a fazer obra com poucos recursos. Então estamos a fazer estradas ou ruas sem passeios, estamos a fazer com esgotos pequeninos, né? Porque os tubos ou as condutas estamos a comprar, enfim, isso é como se fosse vestido. Você só se vê, até está bem vestido, mas se tivesse um pouco mais de dinheiro, eventualmente ias perceber que não está bem vestido. Posso só fazer aqui um parênteses aqui? A qualidade da arquitetura não está na economia, está no poupar economicamente. Porque se o doutor circular aqui, não estou a falar mal da instituição, mas circular aqui na instituição, vê espaços, porque fazer arquitetura é criar espaço vivencial. E se reparar, há muitos espaços desta universidade que não são utilizados pelos alunos. E provavelmente, se esse espaço tivesse sido melhor conseguido, tínhamos tido rampas de acesso, provavelmente teríamos um elevador para deficientes, porque há espaços realmente, se circular na universidade, e eu já estou farto de dizer aos meus alunos, o arquiteto não anda na rua por andar na rua porque tem que ir da casa do Joaquim à casa do Manuel. O arquiteto vai da casa do Joaquim à casa do Manuel, mas vai observar tudo o que se passa à volta dele, está bem? Vai ter consciência do que está feito e ver e aprender. É o que eu digo aos meus alunos, vocês têm que andar na rua, olhar para todo lado, não é? Porque às vezes fazemos a observação, não sei onde é que é, mas e passa lá todos os dias. Portanto, isso é uma das questões realmente que eu estou farto de dizer. E o aproveitamento de espaço é super importante na arquitetura, porque a arquitetura, a essência, é o espaço. E circular aqui vai ver que há espaço aí que não vê lá ninguém. A única coisa que vê lá é lixo, umas folhinhas caídas, o vento, o pó. Mas é um espaço que, em vez de ser mal concebido, teria-se poupado ali muito mosaico, e muito ferro, e sei lá o quê. Dava para comprar um elevador, se calhar. Acho que não. Só queria responder outra coisa. Eu e vocês já estão fartos de morrer. Eu já vos disse que eu próprio, às vezes estou meses a lutar dia e noite a fazer um projeto, porque o que nós pretendemos como profissionais é chegar à perfeição. Queremos chegar à essência do nosso projeto, à essência da perfeição. Infelizmente somos humanos, muitas vezes não conseguimos, não paramos de lutar, continuamos, e muitas vezes eu já vos disse que acaba um projeto meu e olho para ele, e depois de olhar para ele, penso, podia ter feito um bocadinho melhor.
É isso. É a procura de ser melhor sempre nisso. Infelizmente. Bem, depois de... Mas também, quem mandou fazer esse projeto também tem muito dinheiro. 5 anos depois deita abaixo faz outra, daqui a 5 anos deita abaixo faz outra. Epá, diz lá quem é a pessoa que eu vou lá, é meu cliente já. Ok. Ok. Pela última, eu gostaria de saber, será que um arquiteto, ao conceber um projeto, necessariamente deve ser primeiro informado ou deve consultar primeiro um sociólogo? Não, responda depois. Não, Pode ser sempre assim. não, o que está em causa aqui, quer dizer, nós não estamos a defender, pessoalmente, nós estamos a defender que o arquiteto seja sociológico e o sociólogo seja arquiteto. Portanto, na implementação dos programas e dos projetos tem que ser visto sempre uma perspectiva multidisciplinar ou multissetorial. É o que se pretende. Portanto, não há aqui qualquer estratégia de substituir um pelo outro. O que nós apelamos é de que, quando estivemos a conceber um projeto, a conceber, porque a construção já foi discutida. Quando estamos na fase da implementação, significa dizer que já discutimos. Mas mesmo o acompanhamento, a supervisão, estão todos presentes para dar a sua opinião. O sociólogo não constrói nem faz a arquitetura como tal, mas ela ajuda a arquitetura a compreender que tipo de fenômenos que é preciso ter em conta. Por exemplo, nós temos os caminhos de ferro de Moçambique. Ao longo dos caminhos de ferro de Moçambique foram construídas residências. O tipo de feitio de casas que se usou ou se usaram tem características orientais. E nós não somos orientais. Então, com o mesmo valor e com a mesma dimensão, podia-se fazer um projeto de arquitetura atendendo às características de cada região. Porque existem determinadas coisas que se fazem que para a nossa tradição até pode ser um insulto. Então, não é só chegar, começar a pintar porque é bonito, porque é projeto Angola-China, não pode ser assim. Agora, o que nós defendemos aqui, quando esses programas, os créditos foram concebidos, tudo bem, agora estamos na fase de querer implementar, vamos para o processo de discussão. Os sociólogos, filósofos, historiadores, aqui todos participam. Todos nós somos chamados. Atenção! Até aquela população que nós às vezes consideramos de analfabeta, porque sociologicamente falando, analfabeto não existe. Isso existe e todos nós somos. Ok? O meu avô, ele não sabe ler e escrever. Mentira. Ele lê bem o mundo. Não sabe ler e escrever em português. Portanto, eu sou analfabeto em Umbundo e ele analfabeto em língua portuguesa. Ok? Mas do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de experiência, ele tem em melhores condições de me dizer o que é a vida. Então não basta chegar lá, por exemplo, houve um programa há tempos em Caconda ou Chicomba em que a equipa governamental foi escorraçada. Estava para suplementar um programa lá da agricultura. Eu penso que muitos de vocês acompanharam. O chocolate está aqui, está ligado à economia. Depois foram implementar lá no PNE. Mas por que aquele projeto foi rejeitado? Porque vocês não consultaram a população. Mas quando o programa foi implementado por PNE, a população percebeu que afinal era importante. Então, as pessoas acordaram, viram apenas os tratores. Não pode. Então, é preciso, por mais que ela seja analfabeta, porque não existe, todos nós percebemos alguma coisa, do ponto de vista de concepção da vida, do que a vida, e atenção, foram eles que nos geraram. Se eles fossem tão atrasados, eventualmente os filhos seriam piores. Então não é possível uma árvore má dar um fruto bom. Então você é um fruto bom de uma dita árvore má. Isso não corresponde à verdade. É mais fácil um arquiteto ser sociólogo que um sociólogo ser arquiteto, mentalizando isso. Ainda respondendo há bocadinho nós aqui em Angola fomos colonizados, infelizmente,
pela arquitetura chinesa. Não sei porquê, alguém achou piada e faz estas coisas atrozes que temos visto no nosso país. Já vos falei várias vezes que nos anos 70 foi feita em Angola a melhor arquitetura do mundo. Vinham cá arquitetos estrangeiros, espanhóis, ingleses, americanos, ver edifícios que estavam a ser feitos. Temos vários no mundo, é preciso não esquecer, temos um prémio Valmor. E se olharem para as características, não são características de arquitetura rural, essencialmente rural, mas são a arquitetura feita, por exemplo, aqui no banco temos vários exemplos, de arquitetura feita para o tipo de clima, para o tipo de vivência da altura, portanto, como as pessoas viviam dentro das suas casas na altura, se observarmos bem esse edifício, até da habitação coletiva que estão feitos aqui no banco, que infelizmente quem está a habitar também, estranhamente, achou esquisito que a varanda, a pala da varanda está a 10 cm do chão, porque está aqui um buraco para quê? Começaram a tapar a tijolo, em cima também fizeram a mesma coisa, esquecendo que o que foi feito, essas palas, essas pequenas lajes que atravessam as varandas, tudo isso, além de uma componente estética, teve uma componente de ventilação natural, porque estávamos num país de calor, naquela altura nem toda a gente tinha possibilidades de comprar um ar-condicionado, então o arquiteto dessa altura engendrou esquemas estéticos, elementos de fachada que pura e simplesmente fazem circular o ar e na altura não era preciso ar-condicionado. Portanto, era um tipo de arquitetura característico da África. Não tinha o como e não sei o quê, estava armado, não é? Logicamente, e de jogo. Mas é uma arquitetura feita exatamente para... E vinham cá arquitetos mundiais de renome visitar. E ver. Já tenho respondido? Sim, muito obrigado. Obrigado, nós. Salva de palmas, por favor. Se algum elemento tiver mais uma pergunta, ainda tem um tempo, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, senhores professores, filhos, convidados que estão cá. Eu tenho uma contribuição praticamente a fazer, que em contrapartida vai acabar de ser uma questão para o professor Luís Dado. Todos nós sabemos, entendemos que a arquitetura ela vem evoluindo desde os tempos remotos para cá, e que normalmente o conceito de evolução que a gente tem, o conceito de desenvolvimento que a gente tem, isso implica dizer mudanças, implica dizer transformações. E então, cá em Angola especificamente, e o professor Luís Dalla tocou muito em centralidades, é bem verdade que nós temos, e provavelmente os projetos de habitação que temos nessas centralidades são simplesmente projetos copiados de um país para outro e foi trago para cá em Angola, sem necessariamente ter que ser alterado no sentido de enquadrar o nosso contexto ou as nossas necessidades. Então, Desculpa. Conforme eu dizia, provavelmente, por causa da evolução da arquitetura, nós cá em Angola, ou seja, o professor Luís Dalla dizia que geralmente os nossos projetos não são enquadrados às nossas necessidades. Isso é uma verdade. Mas agora, quando diz que normalmente para nós o angolano e não só tem sempre o hábito de ter um quarto de banho na parte de fora de casa, eu em contrapartida discordo um pouquinho, apesar de ser uma realidade,
mas eu discordo um pouquinho, porque, conforme eu disse no começo, a arquitetura está em constante evolução. Né? A arquitetura está em constante desenvolvimento, nós estamos numa era moderna, propriamente a arquitetura moderna. Se nós procurarmos adaptar, vamos dizer, angolano encontra, ou seja, provavelmente os 90%, 80% do angolano é rural, o que nós precisamos fazer é saber separar as coisas. Nós entendemos que, conforme disse, da mesma maneira que a arquitetura está em desenvolvimento, eu falo isso de um modo geral. Tanto a arquitetura rural quanto a arquitetura urbana, ela está em desenvolvimento de um modo geral. Então, se eu sou rural e vou viver numa zona urbana, eu preciso me adaptar às condições da zona urbana. E se as condições da zona urbana, ou seja, nas condições da zona urbana, normalmente eu não tenho por que colocar um quarto de banho aí na esquina ou num espaço do quintal. Eu preciso enquadrar as condições da zona urbana. Porque vamos pensar no seguinte: se eu procuro adaptar, suponhamos, colocar mais um quarto de banho na parte de trás ou se calhar no quintal da casa, tudo porque o que alugou, comprou essa casa é alguém da zona rural que se mudou para uma zona urbana. Vamos dizer em contrapartida que nós nunca vamos saber diferenciar quando é que nós estamos em uma zona urbana e quando é que nós estamos em uma zona rural. Então, é necessário que haja verdadeiramente a diferença entre zona rural e zona urbana. Se eu venho da zona rural para a zona urbana e trago os meus hábitos de lá de lá, ou seja, trago os meus hábitos da zona rural para a zona urbana, e normalmente lá, na minha antiga casa, que é na zona rural, eu tenho um canto lá na parte de trás do quintal, onde tem se calhar galinha, porco, entre outros animais. Eu quando vou para a zona urbana, eu não tenho que levar os meus costumes para a zona urbana, porque eu tenho que entender que existe diferença entre zona urbana e zona rural. Se eu quero criar as minhas galinhas, quero criar boi, eu tenho que ter uma fazenda. Ou, sei lá, vou criar uma fazenda, mas que faço isso numa zona rural para exatamente haver uma diferença entre uma zona rural e uma zona urbana. Eu não sei se faço mais ou menos perceber o que é que estou a tentar passar. Então, é mais ou menos nesse sentido. Nós precisamos tem que haver uma diferença, e não simplesmente porque a maior parte do angolano é rural. Por esse motivo é que em toda a parte da Angola eu tenho constantemente enquadrar os projetos em função dos rurais, né? Se faz perceber. Então é mais ou menos nesse sentido. Precisamos saber separar as coisas. Penso que é tudo. Obrigado. Muito obrigado pelo excelente comentário que fez. Pronto, estamos aqui numa conversa e normalmente quando se conversa há essas ideias que parecem contraditórias, mas na verdade não são complementares. Pronto, não vamos aqui defender posições radicais, que vamos colocar os quartos de banho dentro, né? Quando falo fora também está dentro, né? Logicamente falando. Provavelmente a palavra correta é dizer vamos construir de acordo com o contexto, né? E de acordo com as circunstâncias também. Porque nós temos muitas sociologias. Do ponto de vista da sociologia urbana, nós vamos defender a sua posição. Vamos conceber tal como a cidade tem que ser, né? Temos um conceito científico de cidade, ok? Então vamos fazer de acordo com a arquitetura urbana, ou a arquitetura da cidade, ou a sociologia urbana. Não há problema nesse aspecto. Agora, nós também em Angola nós temos um problema. Nós temos o problema da imitação mecânica em cadeia. Ou seja, quando o outro está a fazer alguma coisa, então todos copiam. Quando o negócio de pão está a dar, todos começam a abrir padaria. Quando o negócio de água está a dar, começam a tirar as carrocerias, meter aquelas pipas, vender água no qual. Então, é lojinha, é rolote, é picho. Nós temos esse problema. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que pensar também da nossa própria forma de ser
e de estar, que é extremamente importante do ponto de vista sociológico. Por exemplo, hoje, a maior parte das casas que se faz é mosaico, até nos quartos. Eu fui à casa do meu primo, como colocou mosaico, compraste aonde? Também coloco. Mas provavelmente o mosaico até seja importante, mas de acordo com o clima podia ter uma certa reflexão. Há muitas doenças ali nas pediatrias, enfim, para as crianças, bronquite, doenças respiratórias. Muitas delas provavelmente vêm da própria casa bonita que o papá fez. Está a ver mais ou menos qual é a ideia? Então, aqui, o meu avô, por exemplo, não se adapta mesmo bem a este quarto de banho lá dentro. Eu sou urbano, mas ele é rural, apesar de vivermos no mesmo sítio. Então, eu vou construir a minha casa, ou a casa da nossa família, tendo em conta esses fatores todos. A senhora arquiteta Uda, quando chegar, eu apresento esse quadro sociológico. E ela vai me fazer um programa, um projeto interessante, lindo. É mais ou menos nesta perspectiva, porque nós às vezes entramos em conflitos. Principalmente quando temos óbitos. Os nossos óbitos em Angola é para ficar. Quando tem óbito no prédio, é complicado. Porque os meus avós, meus tios, meus primos, quando vêm para ficar bem com as pastas. Não estou a pensar no óbito como princípio de construção arquitetônica, mas prestemos atenção nesse elemento. Porque entramos em conflitos lá no prédio, não só com os nossos vizinhos e todo o resto. Está a ver mais ou menos qual é a ideia? Ok, querem fazer arquitetura urbana? Façam, mas cuidem dos velórios. Mas como é que vocês estão a conceber projetos, por exemplo, como o Quilamba, não tem nenhuma casa mortuária? Não tem nenhuma casa para quando alguém morrer, ficar lá alguns dias enquanto se organiza o óbito. Ninguém pensa nisso. Tá? E estão a fazer quintais assim pequenos. Onde é que as pessoas vão ficar? É urbano, né? Então, a sociologia urbana diz que tens de colocar qualquer coisa assim, desta natureza, lá. Porque na cidade, quando alguém morre, o corpo não fica em casa, fica lá. Quem prepara o corpo é uma instituição específica, assim é na cidade. Agora, nós fazemos as ditas cidades, não cuidamos dessas condições, depois entramos em conflitos. O que está em causa aqui não é o quarto de banho dentro, é o quarto de banho fora. É só prestar atenção nesses elementos. Então, conceberam os quilemas, não colocaram esses elementos. Agora vamos ter que transformar algumas casas para ser isto que eu acabei de falar agora. Então, esses são os maiores erros que nós cometemos quando vamos a falar da sociologia urbana, sociologia rural, sociologia da família, sociologia das comunidades. Por exemplo, mesmo ao nível do curso de arquitetura e urbanismo, não sei se vai falar bem. Por exemplo, no caso da Angola, nós devemos investir nesses cursos com características urbanas, mas também pensar em cursos com características mais rurais. Nós vamos em fazendas, que o que está lá dentro da fazenda, tem uma característica urbana. Quando o patrão regressa, encontra um empregado, colocou lenha lá dentro, está fazendo muito frio. Ou fogareiro. Então, essas coisinhas todas é que precisamos da cautelar. Moderno é o quê? Para a África e os angolanos, moderno assim veio da Europa. Mas moderno é aquilo que eu transformo. A minha própria vida, a minha própria casa pode ser moderna. Então nós temos sempre o hábito de pensar que é moderno aquilo que o Michael Jackson fez como dança. Mas aquilo que o Nagrelha criou, okay, o Sbem e o Tony Amado, que é uma música nova, moderna, já não é. Mas aquela música que o Michael Jackson canta e dança, que é meio esquisita, não sei porque que ficamos tão atrapalhados, se fosse o nosso irmão a fazer, seria, não bate bem. Então temos essa tendência. Então só precisamos de olhar para a nossa realidade, não há aqui nenhum recuo, nenhum atraso.
É bombolôs, né? Banguelôs. É casa de pau a pique, né? Fora. Hoje em dia, dentro tem. Ok. Mas como aquele é bonito, quando vamos aí para o Puluruca, né? Ok. Mas aquele sistema, aquela forma de se arquitetar, se viajarem lá ao fundo, na casa de lá no Bucuzal, pensa assim. Vamos encontrar qualquer coisa assim. O que se fez? Foi uma inovação. Né? Modernizou-se. É basicamente isso que nós precisamos e nos fica mais baratos. Porque, infelizmente, houve um tempo, nós cá no Lubão, quase todos queriam fazer casas reis do chão. Todos os jovens compram terreno e querem fazer prédio. Ok. Veio a crise, o prédio colou, ficou no meio, não avançou. Também mais ou menos qual é a ideia. Então não precisamos de imitar apenas mecanicamente conforme fazemos. E você disse algo muito importante, adaptar o nosso contexto nos fica muito mais barato. Eu te garanto que se os nossos arquitetos forem chamados, porque infelizmente também não são chamados, só ouvem que a coisa já está feita, esta questão tem que ser melhorada, nós estamos em condições de transformar Angola num tal belo país que nós gostávamos de ter. Isso seria extremamente importante. De resto, vamos deixar à próxima geração os problemas que infelizmente nós estamos a criar, que são a todos os níveis insustentáveis. Estou de acordo que não devemos colocar o quarto de banho fora, mas devemos perceber muitas vezes que tipo de família é que temos e essas casas vão ser feitas para quê? Pessoalmente, eu tenho muitos problemas na minha família, né? São famílias muito heterogêneas. Esse ar-condicionado que muitas vezes se coloca aqui, para ele é um bicho de sete cabeças. Então reserve mesmo a janela. Porque nós estamos a fazer casas, algumas não têm janelas, porque tem AC. Quando você tem problema de energia elétrica, terríveis. Então precisamos de acautelar esses elementos todos. A casa tem que ter janela. Essencial a ventilação natural. Sim, mas eu conheço, eu não consigo entrar ventilação no natural. mas conheço aqui espaços que não têm janela. Quando a já vai a esta hora ficar no escuro por noite. Precisa de ventilação e iluminação natural, são essenciais. O ar-condicionado é um acrescentezinho. Só um acrescentezinho que é o que eu estava a dizer. É que a maior parte destes projetos que vêm não são feitos em Angola. É preciso saber isso. Não são feitos cá. São feitos por empresas coreanas e não sei o quê, que nunca cá puseram os pés. Têm uma planta, um departamento topográfico, não sei quantos hectares, e tomam lá e fazem o projeto. Aliás, se olharem para o estilo de arquitetura lá do meio ou não sei o quê, veem logo de onde é que aquilo foi feito. Quer dizer, não tem qualquer. Porque para fazermos planos destes, temos que estar no local, estudar o local, falar com as pessoas, vivenciar a situação, e então fazermos um projeto adequado às nossas necessidades. Ali não, vem da China, é as necessidades chinesas que se põem em Angola, não é? Bem, peço uma força de palmas, por favor.